Iniciou. Olá, boa tarde. Começou, Gorete? Começou. Boa tarde, gente. Tudo bem? Iniciou. Então, estamos aqui hoje para fazer a parte cultural do evento. Né? Olá, boa tarde. Está dando algum... Alô? Ok. Então, estamos aqui para fazer a parte cultural do evento e vamos fazer um percurso, né? Um percurso pelas cidades de Belém e de Manaus, né? E eu vou comandar aqui o percurso pela cidade de Belém, né? E a professora Selma Batista, lá da Federal do Amazonas, vai fazer o percurso por Manaus. Portanto, será um percurso amazônico, né? Nas duas principais capitais, né, da Amazônia, né? O percurso de Belém vai ser baseado no projeto que eu desenvolvo aqui, já vai fazer 10 anos, que é o projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. Eu sou a professora Maria Gorete Tavares, sou professora da faculdade e do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, e aqui eu coordeno um projeto de extensão chamado Roteiros Geoturísticos, que é um projeto que já vai fazer aí 10 anos agora, em janeiro de 2011, né? Então, como o nosso tempo ele é pequeno, né? O Eudes nos falou de 15, no máximo 20 minutos, cada uma, né, vai fazer o percurso. Nós fizemos, então, um recorte do percurso. Eu fiz um recorte do percurso de Belém, pegando 2 roteiros que nós temos. Hoje nós já temos mais de 12 roteiros na cidade de Belém, né? Percursos não só pelo centro histórico, na cidade de Belém, também fora da cidade de Belém, né? Então, será um percurso que nós vamos fazer circulando desde o local da fundação da cidade de Belém, que é o Forte do Presépio, falando também do rio, porque Belém está à beira do rio, né? Entrando pelo centro histórico, pelas ruas, pelos prédios importantes, pelas igrejas coloniais, e aí nós vamos cair no Vero-Peso. Né? No Vero-Peso nós vamos passar pelo mercado, vamos falar de alguns elementos do Vero-Peso, os 2 mercados, das herveiras, da importância do Vero-Peso. Portanto, vai ser um percurso rápido, é apenas uma petite degustação, uma pequena degustação sobre Belém, para vocês ficarem com vontade de vir a Belém, e depois dessa pandemia, todos convidados para fazer esse percurso, ok? Então, eu gostaria que o professor Eudes jogasse aqui, que eu vou fazer Deixa eu ver. Bom, acho que já está aí compartilhado, né, já a nossa apresentação. Então, justamente, como eu falei para vocês, né, é um roteiro que nós vamos fazer, que eu denominei para esses 15, 20 minutos, são 17h40, então vou terminar no máximo até antes das 18, considerando esse pequeno atraso, o roteiro desvendando esse centro histórico e o Vero-Peso, né, de Belém do Pará. Veja bem, esses percursos, normalmente, nós fazemos na cidade em torno de 3h30, né? Então, eu vou falar tudo muito resumidamente, que foi a demanda, né, do evento, já que você já vem de uma mesa aí, né? 2 mesas, de manhã à tarde, então, realmente, ficaria bastante cansativo fazer um percurso maior. Então, portanto, eu vou fazer muito resumidamente e dizer os elementos principais. Bom, aqui nós temos a cidade, né, de Belém do Pará. Esse percurso que nós vamos iniciar justamente aqui, né, onde está o Forte do Castelo, né? Eu estou colocando aqui o meu apontador, não sei se aparece aí, o Forte do Castelo, mas vou colocar o desenho, né? Nós temos aqui a cidade, aí nós vamos entrar aqui pelo centro histórico, aqui à direita é o centro histórico, onde tem esses prédios mais antigos, a fortaleza, e à esquerda aqui fica
o Ver-o-Peso, com os 2 mercados e a feira, né? E Belém, eu quero chamar a atenção que é isso, que é uma cidade aí, né, amazônica, debaixo do Equador, e que ela é recortada por rios e está à beira do rio e de uma baía, né? Belém está entre o rio Guamá e a Baía do Guajará. Então, esses são elementos importantes para nós falarmos nessa diversidade desse patrimônio cultural, material, né, imaterial e natural também da cidade de Belém. Então, aqui vou apresentar justamente esse desenho do nosso percurso, aqui nessa linha em roxo, né? Então, quando nós sairmos aqui da feira do Forte, descemos aqui a feira, né? Depois nós falamos aqui da Catedral da Sé, de outros prédios importantes do século XVIII, passamos pela primeira rua de Belém, né? E aí nós seguimos, passamos por uma igreja importante, São João Batista, vamos passar pelos 2 palácios, um palácio do século XVIII, outro do XIX, passamos pelo prédio do Instituto Histórico, e aí nós vamos no caminho do Ver-o-Peso, né? Aqui no mercado, entramos na feira, atravessamos aqui a feira e paramos no mercado de carne, nos 2 mercados. Então, esse é o percurso aí que nós vamos fazer. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção, né? Do outro lado, como Belém está cercada por água, então as águas são elementos importantes para nós entendermos esse patrimônio, né? Material, imaterial e natural, que não deve ser dissociados, né? Então, recortada por pequenos rios, que são os igarapés também, e cercada por uma baía, né, que é a baía que dá contato com o Oceano Atlântico e com a Ilha do Marajó, e pelo rio Guamá, que é um rio que nasce no nordeste do estado do Pará, a mais de 200 quilômetros de distância de Belém, e vai desaguar aqui, justamente nesse encontro do rio com a Bahia, que nós vamos ter a fundação, né, da cidade de Belém, que é a fundação do Forte do Presépio. Mais uma vez, aí o percurso desse centro histórico que nós vamos fazer, né? Então, aqui nós vamos fazer o percurso, então vamos andar nos 2 bairros do centro histórico que são tombados, já são tombados pelo IPHAN desde o ano de 2013, que é o núcleo inicial, né, do bairro da Cidade Velha, e o outro bairro onde está o Ver-o-Peso, que é o bairro da Campina. Então, são 2 bairros tombados, o Ver-o-Peso também é tombado, né, de forma separada. Aqui está o Forte do Presépio. Então, Belém vai ser aqui fundada em 1616. Vamos fazer, portanto, já temos mais de 400 anos, né? Vamos fazer 405 anos, e toda essa motivação da fundação de Belém, no momento que o Brasil, né, não tinha ainda as fronteiras definidas, o mundo estava dividido entre Portugal e Espanha, então a fundação dessa cidade na entrada do Rio Amazonas, né, na entrada da floresta, foi de fundamental importância geopolítica para esse processo de ocupação. E aí também nós falamos, tem o outro lado, tem essa fortaleza, né, representa também um processo do início dessa ocupação geopolítica, mas um processo também de dizimação da população local, né, das sociedades indígenas que estavam aqui. Então, esses elementos, por isso que é um roteiro geoturístico, é uma leitura geográfica com esse contexto histórico, contexto geopolítico que nós temos para entender esse percurso aí ao longo da cidade, né? Então, a fortaleza, essa não é a fortaleza inicial, ela já sofreu várias reformas, né? E a última, uma recuperação no ano de 2001, e é uma fortaleza que possui um museu e que está também aberta, né, para a fundação. Aí, ao lado da fortaleza, nós descemos uma ladeira e vamos nos dar aqui com esse ponto, que é um ponto de extrema importância da cidade, chama Feira do Açaí. Vocês conhecem o açaí, né? Então, o açaí hoje é um produto mundial, né? Isso é ruim para nós, né? Porque o preço do açaí aqui em Belém e na Amazônia como todo vai às alturas, né? Porque você não tem um processo de produção que atenda essa demanda internacional e que atenda a demanda local. Mas a feira de açaí é onde chega esses paneiros que estão à direita, açaí toda madrugada, e aí acontece a bolsa do açaí, né? Então todos os que vendem, tem pontos na cidade de Belém, vão até essa feira pela madrugada e compra esses paneiros para, durante o dia, distribuir o açaí, moer, tirar a massa do açaí. Então, é um local de extrema importância, porque é um local, veja bem, que fica justamente entre a fortaleza e o Ver-o-Peso também, né? Então, é um local que nós passamos, nós falamos do rio,
da importância do rio, quer dizer, aqui nós temos o início da Bahia, né? E como que o rio é importante ainda para a cidade, chega os produtos, chega o açaí do outro lado das ilhas, né? Então, esses elementos. Aqui é um roteiro acontecendo, né? É um roteiro aí do aniversário de Belém, em que nós paramos e estamos falando dessa importância do açaí, da feira, do rio, né? Do patrimônio no sentido amplo. Subimos novamente a ladeira, então, próximo ao forte, nós vamos ter outros elementos importantes para entender esse período aí, né, da expansão da cidade de Belém. A Casa das 11 Janelas, que era uma casa de senhor de engenho de açúcar do século XVIII, depois foi hospital militar, e, por fim, hoje é um local de cultura, né? Onde você tem um museu, né, de arte moderna, você tem um restaurante, você tem bar, então é um local também de visitação e de extrema importância do ponto de vista da arquitetura. Bem ao lado da Fortaleza, né, nessa mesma praça, nós vamos ter o Museu de Arte Sacra. Hoje, o Museu de Arte Sacra, mas foi a primeira igreja de Belém, né, dedicada a Santo Alexandre, também logo depois da fundação do Forte, no início do século XVII. Na praça, né, que é a praça que rodeia todos esses monumentos, nós vamos ter a exuberante Catedral da Sé, né, que também começa a ser construída no século XVII, mas que vai ter esse formato aí definido no século XVIII. E é um local importante para nós também marcarmos que é daqui que sai, né, o Círio de Nazaré, que é uma procissão que acontece todo segundo domingo, com mais de 2 milhões de pessoas, segundo domingo de outubro. Esse ano não aconteceu, né, por conta, evidentemente, da pandemia, e que é um percurso de 3,5 km dessa catedral, passando pelo Ver-o-Peso até a Basílica de Nazaré. Então, essa parte inicial que eu estou mostrando para vocês é o chamado Complexo do Feliz Lusitânia, né, do local inicial da fundação de Belém. Então, aqui o roteiro acontecendo, nós falando justamente desse Complexo do Feliz Lusitânia. Aí vamos adentrar, vamos seguir, estamos chegando aí na primeira rua de Belém, né? É a Siqueira Mendes, que é uma rua que fica justamente na beira do rio Guamá, e ainda guarda alguns prédios que são importantes, como essa casa, é uma casa rosada que é atribuída a um arquiteto importante italiano, Antônio Landi, que esteve em Belém no século XVIII, né? E aí foi contratado para fazer diversas reformas ligadas ao Estado, ligadas à questão da igreja. Ele termina, inclusive, aquela fachada lá da Catedral da Sé. Né? Ainda nessa mesma rua, a gente vai encontrar alguns prédios importantes desse final do século XIX, início do século XX, esses sobrados, né? Onde normalmente as famílias utilizavam embaixo como comércio e na parte de cima moravam. Né? Então, esse prédio, durante muito tempo, foi o local onde existia uma fábrica de refrigerante regional importante, né? Refrigerante Soberano. Seguindo essa rua, nós vamos adentrar outra rua que vai nos chegar até a igreja de São João Batista, né? Também uma igreja importante que foi construída como projeto desse arquiteto italiano que eu falei para vocês, né? Do Antônio Landi, no século XVIII, e aqui essa fora vocês estão vendo o movimento das pessoas circulando no roteiro, que é o nosso projeto de extensão, que ele é aberto e gratuito para toda a sociedade, né? Quem quiser participar. Seguindo essa rua da igreja, nós chegamos à área dos dois palácios, e de outra praça importante, a Pedro II. Aqui nós temos o Palácio dos Governadores, que é um prédio que vai ser construído no século XVIII, também projetado, né, pelo arquiteto Antônio Landi, né? Então, durante muito tempo, ele vai ser a Casa dos Governadores, e aí, com a reforma de 20 anos atrás, ele passa a ser local do Museu do Estado do Pará. Ao lado desse prédio, nós temos outro palácio, que é o Palácio Azul. É o Palácio Antônio Lemos, que já é do período da época da Belle Époque, da borracha, o momento que circulou dinheiro em Belém, final XIX, início do século XX, e é feito um prédio justamente para o intendente municipal, o prefeito da época, né, ocupar. Ao redor desses dois palácios, nós temos uma praça, e em frente fica o prédio do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que é uma das instituições mais antigas de todos os institutos, né, do Brasil. Nós fomos fundados em 1900, eu digo fomos porque eu sou sócia também do Instituto Histórico,
né, com mais de 70 sócios, e que hoje possui diversas atividades voltadas para a sociedade, e quando é possível também nós visitamos o interior do prédio, porque é um prédio aí, calcula-se de 1830, né, também importante, que pertenceu a um senhor, né, proprietário de terra. Nós paramos aqui na frente do Instituto Histórico, e sempre tem essa pedra, que eu sempre pergunto, na verdade, é o marco, né? É o marco lá do Tratado de Madrid, lá do século XVIII. Né? Então, só sobre esse marco seria importante para a gente entender como é que Portugal vai avançar e vai haver esse reconhecimento de toda a área que não era reconhecida a Portugal, né? Através de uma expedição que vai haver no século XVIII, e que vai trazer esses marcos com a insígnia, e que, infelizmente, vai afundar em Barcelos, no Amazonas, depois ele vai ser recuperado, e um deles está justamente em frente ao Instituto Histórico, né? Então, é importante para a gente entender esse processo geopolítico aí de ocupação da Amazônia no século XVIII. E aí a gente vai descendo, vamos entrar no Vero-Peso. O Vero-Peso, ele é um complexo, né? A gente pensa no Vero-Peso, talvez, né, os que não conhecem Belém, sempre vê essa imagem do mercado. Esse é o mercado de peixe. Ele é recente, ele é do fim do 19, início do 20. Mas o Vero-Peso, ele existe desde a fundação de Belém, porque era o local para se ver o peso, tudo que entrava e saía, né, da região, se instalou aqui uma casa do haver o peso, em frente onde está o mercado. E aí começou a formar feira, e depois foram feitos mercados, mas já na época do período da Belle Époque, esse finalzinho do 19, início do século 20. Né? Então, aqui uma outra perspectiva também do Vero-Peso. Essa foto ela é tirada aqui do Forte do Presépio. Aqui à direita, vocês podem observar justamente a Feira do Açaí, o mercado, e pode observar também que existe essa outra Belém aí ligada a esse mundo globalizado, né? Com prédios gigantescos de 40 andares, que nada dialogam com o nosso clima regional. A perspectiva aqui da feira, né? A feira tem vários setores, e do mercado. Esse mercado azul é o mercado de peixe, né? Aqui a perspectiva interna, né, do mercado, com a comercialização do peixe. Filhote, né, que é um peixe bem específico aqui dessa área da saída do Rio Amazonas com o Oceano Atlântico, né? É o filhote, porque o filhote pode chegar até 200 quilos, tá? Então, esse filhote que vocês estão vendo aí é um filhote ainda médio para pequeno, né? Para vocês terem uma ideia, mas é um dos peixes mais saborosos também e apreciados aqui, né, nessa área de Belém, né? Aqui o roteiro acontecendo, né? Em frente ao mercado, e aí a gente entra na feira, né? Ao entrar na feira, nós falamos com alguns personagens da feira. Falamos da área das herveiras, né? Aqui a Beth Cheirosinha falando das ervas, né? Da potencialidade das ervas da Amazônica, né? Então, são mais de 50 herveiras, e ela fala em nome das herveiras, fala do trabalho dela, né? Então, isso também é nosso patrimônio, né? Faz parte desse patrimônio material, imaterial e cultural da cidade. Aí nós atravessamos a rua e entramos no outro mercado, que é o mercado de carne do Vero-Peso, que também vai ser construído nesse final do século XIX, início do XX, né, com características desse período aí também da Belle Époque, totalmente de ferro, os dois mercados, né, tanto o mercado de carne como o mercado de peixe. Aí um roteiro também acontecendo, né, passando aí pelo mercado. E aí, gente, eu vou finalizando, né? Já estou chegando em meus 20 minutos. Essa foto ela mostra muito bem essa diversidade do Vero-Peso, né? A garça, os urubus, o casarão, os casarões coloniais, os barcos, esse movimento do rio, a igreja colonial, né? O que é essa diversidade, a potencialidade no nosso centro histórico, né? Dentro da cidade de Belém do Pará. E é lógico, vou agradecendo vocês com essa foto para mostrar também, né, que nessa questão da discussão do patrimônio, nós discutimos do ponto de vista geográfico também essa diversidade da cidade. Essa foto mostra muito bem isso, né? O ribeirinho aí na Bahia, né? Que normalmente deve ser um pescador, e essa parte da cidade aí totalmente verticalizada, né? Mundializada, que é uma pequena parte da cidade, né? Então, eu queria agradecer, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno percurso, convidá-los a vir a Belém, conhecer a cidade,
e depois da pandemia nós voltamos aí com roteiros geoturísticos. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do nosso roteiro aí pela cidade de Belém do Pará. E passo aí agora para a Selma mostrar aí o nosso percurso na cidade de Manaus. Vamos lá. Tá sem o microfone, Céu. Aí, tá, é que estava ligado aí. Bem, boa tarde a todos, né? Uma super honra compartilhar esse espaço aqui com a Gorete. Super obrigado pelo convite, Eudes, né? A gente teve a oportunidade de participar do primeiro encontro ano passado e estar de novo aqui é muito importante porque é uma militância no fim, né, do Eudes e de todos que estão participando, e Gorete está muito à frente dessa militância também com a rede, né, de turismo, políticas públicas e patrimônio, né, a rede Pan Amazônia. E eu acho que mostrar esse potencial que nós temos, né, eu como geógrafa, né, professora no curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas, permite a gente contribuir com o trabalho que a gente está fazendo, né, e levar essa possibilidade de ver de que forma que estamos usando as metodologias para levar não só os alunos para a rua, né, mas também possibilitando levar a comunidade, né, a sociedade, que é o que o Gorete faz. Eu tive a oportunidade de participar de uma atividade da Gorete também, que foi muito enriquecedora. Então, gente, eu vou aqui compartilhar o meu slide. Só preciso localizá-lo, deixa eu ver aqui. Então... Acho que foi, né, Gorete? Tá, foi. Então, só deixa eu colocar aqui na... Projetar grande, né, Gorete? Isso. Clica na tacinha embaixo, que aí vai expandir. Tá. Lá embaixo. Aí, embaixo tem a tacinha, você clica. Foi, né? Perfeito. Tá, tranquilo. Eu tô com o celular tentando ver, mas eu tô com deadline aqui que não tá legal. Mas tá tudo aí, né? Tá, pode mandar abraço. Então, beleza. Bem, então, pessoal, boa tarde de novo. Nós vamos apresentar, então, um roteiro aí relacionado... A Gorete trouxe o roteiro na perspectiva da cidade, e eu vou trazer o roteiro na perspectiva da orla da cidade de Manaus, né? Usando como referência, exatamente, é uma prática que a gente desenvolve em sala de aula, e desde o ano de 2012, e a gente usa como referência o professor Milton Santos, né, com o conceito de espaço enquanto sistema de objetos e ações, forma, função, estrutura e processo, né, e o conceito de espaço turístico, já que a gente trabalha, né, com foco nesse desfocar o olhar para o turismo, né, dos espaços potenciais, né, os espaços geográficos potenciais para essa possibilidade, né, do ordenamento, né, com foco na atividade turística. E aí o Roberto Bulon trabalha esse conceito de espaço turístico, e eu vou trazer na perspectiva do espaço plano, temporal e volumétrico, né? Então, o que nós vamos apresentar é um percurso pela orla de Manaus, é um percurso de barco de 42,5 quilômetros em média. Essa é a área urbana da cidade. A partir daqui, nós já temos, então, a área rural, pegando as reservas de desenvolvimento sustentável. Aqui é o aeroporto, aqui é a principal avenida da cidade, né? Aqui já é o bairro do Puraquequara, onde o metro quadrado é o mais barato da cidade. Em contrapartida, aqui é o bairro da Ponta Negra, onde é o metro quadrado mais caro da cidade. Então, quando a gente leva os alunos a olhar esse potencial da orla, é porque muitas vezes, muitos nunca entraram num barco, inclusive, né? Então, é uma experiência bacana nesse sentido. Aqui é o limite da cidade, a reserva do Fuduque. Aqui é uma muralha de conjuntos habitacionais na porção norte, né? Aqui é a área da Universidade Federal do Amazonas, e aqui é um parque estadual, só para a gente situar aí a área. E aqui já é o município vizinho, que é o município de Iranduba, né? E para cá também, Cacau Pireira.
Então, quando a gente fala espaço plano, né, é nos permitir enxergar, né, a delimitação espacial do espaço geográfico. E quando a gente fala, então, com base no Bullion, no espaço temporal, é pensando essa ocupação da área urbana e essa ocupação da área urbana impactando, né, na paisagem, né, que acaba sendo uma arqueologia da paisagem, os diferentes objetos, né, os diferentes fixos, né, materializados na paisagem. Então, essa projeção aqui, nós temos no tom amarelo a ocupação inicial da cidade, de 1665 a 1920, no tom laranja, de 1920 a 1950, no tom azul, de 1950 a 1980, e vermelho, 80 a 2014, e que segue, não para essa porção aqui, que aqui ainda é área rural, mas vai seguindo a partir da Avenida Constantino Neri, que é uma sequência da BR-174, que vai chegar até a Venezuela, permite aqui o adensamento da cidade na sua porção norte, né? A mesma projeção, com menor escala, ocorre para a porção leste do município, sendo que aqui, nessa região, está o polo industrial de Manaus, né? Então, posto isso, a gente tem também o espaço volumétrico, que é onde se materializam os pontos de parada do nosso roteiro e que nós vamos explorar a partir de agora. São 14 pontos de parada e que o professor Bullion define como pontos focais para a leitura do espaço geográfico. E Milton Santos seria os fixos, né? Os fixos que vão se materializando na paisagem. Então, são 14 pontos, que é a Praia da Ponta Negra, a Ponte Rio Negro aqui, ligando Manaus ao município de Iranduba, o bairro da Compensa, o Porto São Raimundo, o Parque Rio Negro, a Cervejaria Miranda Correia, o Complexo Porto Rodway de Manaus, a Orla do Educandos, Orla do Amarelinho, Porto Chibatão, Porto do Ceasa, Encontro das Águas e a Comunidade do Catalão. Convém, ainda usando essa imagem, esclarecer uma leitura importante que a gente faz quando sai para esse roteiro, que é a questão da valorização dos recursos hídricos para o ordenamento da cidade, né, e o impacto que a falta desse ordenamento provoca na paisagem. Então, Manaus, ela tem 11 bacias hidrográficas. Essa área aqui urbana compreende 11 bacias hidrográficas, sendo que a gente tem aqui a Foz do Tarumançu, né, onde todos os resíduos e esgotos, né, não tratados aqui da Zona Norte caem no igarapé chamado Passarinho e deságua aqui. Então, essa área é potencialmente turística, mas altamente impactada pela falta de saneamento da região norte. Então, a gente observa isso no nosso roteiro, né? Aqui é a foz do igarapé do Educandos, que é essa área aqui, a nascente do São Raimundo, da bacia do São Raimundo, A nascente da bacia do São Raimundo está aqui, muito próxima à reserva do Adolfo Duque, uma área de 10 mil metros quadrados, né? E que ela vem correndo a cidade, passa por outros parques urbanos e deságua aqui no Rio Negro. Também uma área que não tem tratamento de esgoto, consequentemente impacta nessa paisagem. Uma outra foz é a Foz do Educandos, que é da Bacia de Educandos, que pega o polo industrial de Manaus, que deságua aqui no Rio Negro, na Orla do Educandos, próximo ao complexo portuário, né? E depois aqui a Bacia do Puraquequara. São 4 grandes bacias, essas que eu citei, né? Porém, nas microbacias, o município compreende 11 microbacias. O fato é que, conforme a gente vai falando que não há esgoto nessa área ou tratamento de água, essas foz, né, de cada curso d'água, com a dinâmica das águas sentido leste, vai impactar nesse encontro das águas. Então, é uma abordagem que nós fazemos, porque esse roteiro tem essa proposta de ver a paisagem na sua totalidade, numa perspectiva socioambiental, valorizando o patrimônio. Utilizamos essas embarcações, né, que são o barco regional, né? Manaus hoje, inclusive, vale pontuar, uma cidade com 2,2 milhões de habitantes, né, com
menos de 16% de área saneada, por isso a importância da gente refletir a questão das bacias hidrográficas, né? Então, esse roteiro, nós usamos esse tipo de transporte, o barco regional, aqui é uma saída, os alunos aqui em cima, né, para poder observar melhor a paisagem. Normalmente levamos convidados, porque justamente para termos esse olhar mais ampliado e a fala dos especialistas, né? Então, aqui a professora Maria Helena, que é uma professora do curso de turismo da UEA, que trabalha com o tema de transportes e agências de viagem, então, a gente faz esse roteiro de forma interdisciplinar. Aqui o professor Otoni Mesquita, né, que tem uma literatura vasta sobre a história, né, da cidade de Manaus, sobretudo no período da Belle Époque, com registro, registros que estão na literatura do professor, e os alunos, e a professora Doreia, né, da Universidade Federal do Amazonas, o professor José Camilo, da Universidade do Estado do Amazonas, e que a presença deles fortalece a atividade e contribui com os nossos alunos no sentido de ter outros olhares, né, e não apenas o meu olhar enquanto a idealizadora desse roteiro. E também eu considero convidados os nossos alunos, no fim, porque eles têm uma missão de fazer o roteiro. Então, nós discutimos em sala de aula e vamos para o campo, e eles, então, fazem o exercício do guiamento, né? Então, eles que apresentam cada ponto que foi elencado no roteiro apresentado. Usamos os recursos, aqui é o professor Girão, né, parceirão também nas nossas visitas, nossas saídas de campo, e aí a gente leva o mapa, né, que são os nossos recursos didáticos, para mostrar, né, a cartografia aqui das bacias hidrográficas. Nós levamos normalmente bússolas também para fazer já o referenciamento, ensinar na prática, durante a prática, o manuseio. Aqui, com essa proposta, então, é que a gente possa ter um novo olhar, né? Um novo olhar e ampliar o sentimento de pertencimento da nossa cidade, olhando a cidade a partir do Rio, né? Numa outra perspectiva. Então, essa atividade nós realizamos desde o ano de 2012, foi a nossa primeira atividade, dia 15 de setembro, e a última, né, no ano de 2019, em setembro também de 2019. Esse ano ainda não tivemos a oportunidade de fazer, né, a atividade devido à questão da pandemia, e aqui vários registros de outras práticas realizadas. Bem, posto isso, então, nós vamos começar o nosso roteiro, certo? Nós começamos aqui, né, nesse pontinho, ponto inicial, na foz do Tarumançu, na orla da Ponta Negra. Então, nós avançamos, nós embarcamos aqui, justamente no pier do Tropical Hotel, tá, que fica nessa localidade aqui, e aí nós avançamos um pouquinho, onde normalmente a professora Doreia, né, Albuquerque, ela fala sobre as questões relacionadas à bacia hidrográfica, da bacia amazônica, né, e ela, então, faz uma caracterização de que a bacia é uma formação da era cenozoica, né, do período terciário, né, quando a gente vislumbra, né, enxerga esses blocos rochosos, comenta-se, então, de que são blocos de formação alter do chão, certo? Que o leito da praia é formado, né, por areia de coloração branca sobreposta à camada de argila. E isso é importante, toda essa discussão que a professora Doreia traz nesse momento, porque essa praia, ela foi revitalizada para se tornar uma praia perene. No ano de 2012 foi inaugurada, né, depois de um tempo em obras, e ao se tornar uma praia perene, ampliou-se a área de 200 metros para 800 metros de areia, mas, para isso, houve empréstimo de muita areia vinda de outros municípios, né? Então, esse projeto, ao mesmo tempo que favorece a existência de uma praia perene, é uma área de risco para banho, porque há irregularidade em relação à orla, né? Entre o banco de areia e a área de banho. Então, nós tivemos já muitos óbitos aqui, comprometendo, né, esse projeto, até que tudo se assente. Então, estamos já saindo dessa fase mais difícil, mas o ano de 2012 e os anos seguintes foram anos difíceis, com muitos registros de afogamento, né, porque o desnível é muito grande. Na beira da orla, 1,5 metro, mas avançamos mais um pouco até 6 metros de profundidade.
Também falamos aqui, na perspectiva dessa produção do espaço geográfico, né, sobre a ocupação. A praia da Ponta Negra, ela é Ponta Negra porque era justamente, só se via a vegetação. E com esse adensamento populacional, essa área hoje, né, a porção oeste da cidade, ela é a área com metro quadrado mais caro residencial, né? Em contrapartida, a Ponta Branca, que é o Puraquequara, na porção leste, é a área com metro quadrado mais barato como pontuado. Saindo do primeiro ponto, que é a área da Ponta Negra, a praia da Ponta Negra, a gente vai, então, vislumbrar a ponte jornalista Felipe Dal, antiga ponte, né, Rio Negro. Felipe Dal ele já faleceu, a homenagem a ele deve-se ao fato dele ter implantado o Sistema Globo de televisão, né, não só no estado do Amazonas, mas também o Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. E então passou a ser chamado jornalista Felipe Dal, mas no senso comum a ponte continua sendo chamada Ponte Rio Negro, né? A ponte foi inaugurada em 2011, no aniversário da cidade, de 342 anos. Foi uma obra que durou aí 3 anos e 10 meses. Ela tem uma extensão de 3.595 metros, 74 unidades de pilares, 73 vãos, 2 pistas, né, de mão dupla, que ligam, então, Manaus ao município de Iranduba e outros municípios, como Novairama, Nacapuru, dentre outros, que passa a se ter acesso a partir da ponte. Um investimento de 1 bilhão e 100 mil reais financiados pelo BNDES. E aí, normalmente, a gente tem toda uma discussão em cima disso também, né? Quantos óbitos ocorreram por conta dessa obra e quantos sítios arqueológicos, né? Sobretudo aqui na orla de Iranduba, foram impactados. Então, a gente faz toda uma reflexão em cima dessa parada. Seguindo, a gente chega no bairro da Compensa, e daqui a pouco eu justifico melhor, mas o bairro da Compensa é importante a gente colocar, porque hoje ele é o 4º bairro mais populoso de Manaus, né? Ele tem uma ocupação que teve início na década de 60, e com o projeto Prosamin, ele passou a ser um bairro mais próximo das áreas afetadas, que é aqui da bacia do Educandos e da bacia do Educandos e do São Raimundo. Ele está dentro de uma área que passou a receber mais famílias que não foram beneficiadas com o Programa Prosamin, que é o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, que já eu volto a falar um pouquinho sobre ele. Seguindo, a gente também, como é uma turma, né, de turismo, e muitas vezes os alunos de geografia também acompanham, porque eu também leciono na geografia, a gente faz essa abordagem, né? Como é que é o sistema de abastecimento da cidade? E aí nós temos a Ponta do Ismael, que é a nossa ponta de captação e distribuição de água para a cidade, abastece 80% da população, não de forma regular, que fique claro, né? Mas é a partir daí que tem o abastecimento. E uma outra área de abastecimento é aqui no Mauazinho. Então, a gente tem essa Ponta do Ismael, ao lado da Ponte Rio Negro, que abastece essa parte da cidade, e aqui a gente tem a Ponta do Mauazinho, que vai abastecer essa parte da cidade. Mas normalmente essa parte da cidade, ela é abastecida a partir da Ponta do Mauazinho com sistema de poço, né? Então, a falta de abastecimento de água, a irregularidade se justifica a partir daí. Aqui é o Porto do São Raimundo, né? Esse Porto do São Raimundo, ele teve uma área que antes da Ponte Rio Negro, né, que está aqui, ó, certo? Antes da Ponte Rio Negro, o Porto do São Raimundo era o responsável pelo deslocamento das pessoas entre Manaus e Iranduba e outros municípios, né? Porque daí se deslocava de Manaus a Iranduba, e de Iranduba, muitas vezes, as pessoas deixavam o carro lá e continuavam o trajeto para municípios como Novairama, Nacapuru, de carro, né? Pela AM 070. E, no caso, com a inauguração da ponte, né,
o porto foi perdendo a sua função, né? Continuou sendo porto, né, enquanto categoria forma, mas devido ao processo de evolução das vias de deslocamento, ele perdeu a sua função no sentido do fluxo, inclusive, muitas vezes, o fluxo pendular, né? As pessoas trabalham em Manaus, mas moram nos municípios vizinhos. E o porto, então, hoje, ele atende, sim, trajetos mais distantes, certo? A partir da saída dessa área portuária. E o que é interessante também nessa área do porto, quando fazemos a parada aqui, é pontuar sobre essa área aqui, esse muro branco, que é o cemitério Santa Helena, né? E nós sabemos que na literatura da geografia, a partir dos fixos e dos fluxos, né, os cemitérios, eles determinam o processo de expansão da área urbana. E esse cemitério, então, construído em 1933, ele foi, na época, construído aí porque a população que aqui, né, residindo nessa localidade, precisava atravessar aqui o igarapé do São Raimundo para poder acessar um cemitério que ficava aqui na área central, que é o cemitério São João. E, consequentemente, a gente, então, percebe que, né, voltando à questão do espaço temporal, como a cidade se concentrava apenas no núcleo central, né? Até a década de 70, apenas no núcleo central, como a gente mostrou naquela lâmina do espaço volumétrico, temporal. Seguindo, né, já para o próximo ponto, esse é o complexo do Parque Rio Negro. Esse complexo do Parque Rio Negro, aqui, essa área era uma área totalmente ocupada por palafitas, né? E com o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, a proposta foi a remoção dessas famílias, né? Mas a gente sabe que o Programa Prosamin, ele atuou em duas frentes, que foi o Igarapé de São Raimundo e o Igarapé a Bacia de São Raimundo e a Bacia do Educandos. E aqui nessa área, que foi a segunda intervenção, foram mais de 3 famílias remanejadas, e essas famílias, então, nem todas receberam benefício, e muitas acabaram se apropriando da ponte, né, para o deslocamento para Iranduba, ampliando a área de ocupação com palafitas, né, numa perspectiva de uma ocupação irregular, aqui no distrito de Cacau Pereira, que faz parte do município de Iranduba. Então, os impactos, né, e a transferência do ônus pelo programa, a gente também discute nesse momento. Por outro lado, o parque passa a ser, na perspectiva do que determina o plano diretor, um projeto de macroplanejamento da orla da cidade, que junto com a Ponta Negra, o projeto de revitalização de 2012, esse projeto que foi inaugurado em 2015, né, mais o projeto da Orla de Educandos, vai criando, e também tem projetos ainda adiante para a Orla do mercado municipal, né, da Orla do Educandos, vai criando, então, essa estrutura do macroplanejamento da Orla da cidade, como previsto no plano diretor. Essa área aqui é uma área que começou a ser ocupada no início dos anos de 1900, né, na primeira década dos anos de 1900, e um dos motivos da ocupação dessa área e a imagem pretérita, né, que eu acabei não colocando uma imagem pretérita, infelizmente eu esqueci, que seriam as palafitas, né, justamente foi devido à decadência do ciclo da borracha. Então, nós temos aí o fluxo, né, de seringueiros que trabalhavam, né, na extração do látex, que sobem o purus, o juruá, o madeira, e chegam a Manaus e começam, então, a ocupação da área de orla. E teremos, inclusive, nesse contexto, a criação da cidade flutuante, né, que está no próximo ponto. E muito também desse processo vem do modelo Belle Époque, em que a área central da cidade, com a perspectiva da higienização, né, dos igarapés centrais, a exemplo do Igarapé do Espírito Santo, que foi aterrado e hoje é a principal avenida, a Avenida Eduardo Ribeiro, que fez com que também as famílias fossem se deslocando da área central, né, aqui,
né, essa área aqui, entre as duas foz dos igarapés, se deslocando para a porção oeste ou para a porção leste, né? Então, esse processo de ocupação data desse período. Bem ao lado do igarapé, né, porque a gente está falando aqui na foz, então, desse lado eu tenho o Parque Rio Negro e aqui a cervejaria Miranda Correia. 1912, essa cervejaria foi inaugurada, ela é um destaque, ela é um mimo, né? Não é tombado esse prédio, certo? E ele, na época, era uma produção de cerveja, Irmãos Correia, do Pará, era chamada cerveja XPTO. E também, paralela à produção da cerveja, tinha a produção do gelo, né? Até porque estaria associado, né, para quem não teria energia elétrica. E em 1970 ela passou para outro proprietário, né? Em 72 ela passou a ser gerenciada pela Brahma. A Brahma ela construiu um complexo ao lado e aí abandonou então a estrutura do castelinho. Inclusive nesse castelinho foi instalado o primeiro elevador de Manaus. E aí ela hoje está desativada. A última empresa que operou lá foi a Heineken, mas hoje ela está desativada. E ela tem uma relevância, eu falo sempre quando a gente sai para o campo, né? A relevância dela, hoje nós temos pelo menos umas cinco cervejas artesanais sendo produzidas na nossa região amazônica, né? E aí eu vislumbro aí o lugar ideal, né, para um petisco, para uma cerveja regional e para uma vista da orla, porque no nosso trajeto, dependendo da época que nós vamos, esse daí vocês estão vendo que está bem na vazante, né, porque a gente tem que ir em torno do mês de setembro, porque senão a gente depois já pega muito banco de areia, e eu não vou na cheia, porque a gente precisa enxergar justamente esses impactos, né, na paisagem, e esse é o melhor momento, o momento da vazante, né, e então a gente vislumbra aqui seu local para comercialização das cervejas artesanais, e a gente também, então, tem aqui do ladinho, né, da cervejaria, numa rua chamada Wilkes de Matos, o ponto de partida do bonde, na época do ciclo da borracha. Seguindo, a gente tem aqui a área, já entrando no conjunto arquitetônico do Porto Rodway de Manaus, a Ilha de São Vicente. Aqui é a entrada da primeira rua da cidade, que é a Rua 7 de Setembro, a antiga rua municipal. E aqui, nesse prédiozinho, que hoje é a Casa do Tesouro, dentro do complexo do Porto Rodway, a gente tem identificadas as ruínas do Forte de São José da Barra do Rio Negro, né, que marca a fundação da cidade em 1669. Então, a gente, quando faz esse roteiro, a gente sai do novo, né, de uma paisagem moderna, e quando chega aqui, na área do conjunto arquitetônico do Porto, a gente, então, entra numa paisagem que conta a história da cidade na perspectiva do processo de fundação. Tanto que a gente não consegue ver todos os edifícios, né, que vão fazer o registro dessa história. A Igreja da Matriz, por exemplo, é um desses prédios que a gente não consegue enxergar quando faz o roteiro da orla, só enxerga as duas torres, né? E a Igreja da Matriz né, esse complexo lindo aqui da igreja, junto à Praça 15 de Novembro, e na frente o complexo do Porto Rodway. A igreja, ela foi construída capela, né, em 1695, e em 1892 ela foi elevada à categoria de catedral. E nessa região, assim, depois que a gente faz esse roteiro da orla, a gente faz um outro roteiro que é terrestre, para que a gente possa enxergar, né, em loco, aquilo que nós pontuávamos enquanto estávamos na orla. Avançando, então, aqui no Porto, já no complexo do Porto também, que é uma área extensa, né, toda essa área aqui, né, onde está essa bolinha amarela, esse complexo do Porto é muito grande, a gente tem o mercado, né, o Mercado Adolfo Lisboa, construído em 1883,
pelo francês Gustave Eiffel, que foi justamente quem projetou também a Torre Eiffel, né? Então, a importância desse patrimônio tombado, né, em âmbito nacional, e que ficou de 2006 a 2013 fechado para restauro, com muitos problemas relacionados ao IFAM em relação a isso, mas hoje, ok, está aberto à visitação, e é um local de comercialização de produtos artesanais locais, né, culinária, entre outros, muitos, inclusive, vindo da Pan-Amazônia. Nem todo artesanato que se comercializa ali é regional, é local, inclusive, a gente vem criticando um pouco essa questão de não se fomentar muito bem a cadeia produtiva, né, nesses espaços de comercialização, e aqui tem a dinâmica, então, né, da área portuária, como a gente gosta de estudar na geografia, né, a dinâmica das áreas portuárias, onde ocorre, né, realmente o espaço vivido da cidade. E aí, então, a gente tem aqui o terminal a jato, que é a área de embarcação de passageiros, né? Quando está na vazante, eu coloquei aqui só para sinalizar, a gente está na vazante, então, na cheia vai alcançar essa faixa, né? E a população, então, aqui na vazante, sobe e desce essas escadas com malas, com caixas, entre outros, né? Aqui, avançando na mesma área, já seria a Feira da Manaus Moderna, que fica ao lado da Feira do Mercado Adolfo Lisboa, e já numa estrutura mais popular, ela foi inaugurada em 94, e são quase 1.000 boxes que comercializam produtos regionais, sobretudo como é que a gente fala? Os condimentos, né? Os peixes, certo? E também aqui tem uma grande dinâmica em relação a embarque e desembarques, né? Nessa área, já é a Foz do Igarapé do Educandos, a gente não consegue enxergar, mas aqui é o Parque Senador Jefferson Pérez, onde 25.000 pessoas foram impactadas ao longo dessa área aqui, né? Impactadas com o projeto Prosamin. Ele foi inaugurado em 2009, né? Então, é uma área que era uma área de foz, de uma microbacia, que é a bacia de Manaus, do Igarapé de Manaus, e a gente, então, contextualiza porque houve toda uma mudança no ordenamento dessa área do Igarapé do Educandos. E como eu falei, aqui, essa área aqui, onde está o Jefferson Pérez, aqui é o polo industrial. Então, tem toda uma discussão que a gente faz também em relação ao deslocamento das pessoas que moravam aí, que estavam próximo ao polo industrial para o trabalho, que passaram a morar na Zona Norte, 15 quilômetros de distância, para poder chegar ao trabalho. Então, é uma área muito rica na discussão da produção do espaço urbano, né? Seguindo aqui, já quase para os últimos pontos, a gente tem uma área de risco no que diz respeito ao espaço urbano de Manaus hoje, já no sentido seguindo para a Zona Leste. Na verdade, a gente está aqui na Zona Centro-Sul, que é um lugar que a gente tem a placa do Bem-vindo a Manaus, né, que poderia ser muito bem valorizada também pelo turismo, né, mas a gente tem uma área de risco, na verdade, aqui no que diz respeito ao espaço urbano. Aqui eu registrei isso aqui porque é muito legal a gente ver aqui, a gente poder chegar na orla e olhar e falar, isso aqui é uma sumalmeira, uma árvore típica da região amazônica, né, a mãe, né, da floresta amazônica, né, e outra especificidade, para quem não é da região, que eu acho muito bacana nessa foto, são esses registros aqui dos portos, né, dos postos de gasolina que são flutuantes e abastecem as embarcações. A vista de lá para cá seria essa paisagem bonita, tipicamente amazônica também. Aqui é esse impacto que eu falei, que o Prosamin gerou, né? Então, o déficit habitacional continua acontecendo, ele se reflete aqui para essa área da orla da cidade. Aqui é um outro posto de gasolina, as palafitas aqui, e o que a gente chama, né, de dívida ecológica, a partir da literatura do Martinez Allier, né, que é essa transferência do ônus para dentro do próprio município, no limite da própria zona urbana. Aqui é a Feira da Paner. A Feira da Paner, ela tem a ver com a empresa de aviação Paner, né, e que foi uma empresa que operou em Manaus de 1929 a 1965, quando chegou o modelo Zona Franca de Manaus, com o polo industrial de Manaus, e ficou aí o nome Paner para a feira, que é uma feira muito mais popular,
mas não tão menos importante de ser visitada, que tem toda uma dinâmica do modo de vida amazônida. Aqui, no caso, o Porto Chibatão, né, resultado da chegada do modelo Zona Franca de Manaus, para abastecer o polo industrial. Né, é o maior porto da América Latina e ele foi instalado em 1965, na verdade, 1965 já o Porto Chibatão, e é isso. Seguindo, né, a gente sai dessa paisagem bem, densamente urbanizada aqui, a gente já entra para uma área que a gente já vê os fragmentos aqui, né, menos denso, menor densidade demográfica, e a gente tem a Ilha de Marapatá. A Ilha de Marapatá é muito legal quando a gente passa e a gente fala, e as pessoas, os alunos, né, os convidados, às vezes muitos convidados, mas nossa, essa Ilha de Marapatá, que está na literatura e que tem a musiquinha, né? A história da Ilha de Marapatá é que na época, né, da ocupação e do ciclo da borracha, passava pela ilha e deixava toda a sua vergonha na ilha. Podia fazer o que quisesse em Manaus, no sentido, né, da boemia, e quando voltasse, fosse embora de Manaus, passaria na Ilha de Marapatá e pegaria sua vergonha de volta, né? E aí tem a musiquinha que diz essa historinha. Nosso penúltimo ponto, então, o Porto do Ceasa, inaugurado em 1975, para a gente ver, né, o processo de ocupação dessa orla. Aqui também, a partir do Porto do Ceasa, a gente tem uma sequência do projeto da BR-319, e aqui também, pela proximidade com o Encontro das Águas, a gente tem uma cooperativa de barqueiros que faz o trajeto, e nós temos, por incrível que pareça, né, numa cidade altamente turística, só temos 2 cooperativas de barqueiros, né, regularizados, direitinho credenciados, né, por isso o destaque dessa informação. E aí, o Encontro das Águas, do Rio Negro Solimões. Muitos alunos, quando chegam aqui, choram, porque nunca tinham visto o Encontro das Águas, apesar de estarem na universidade, né? Então, é um momento ímpar, quando nós chegamos aqui, nesse roteiro incrível, né, que tem essa coisa gostosa, que é poder chegar num atrativo de hierarquia internacional, onde a gente tem o Encontro do Negro e Solimões, né, cada um com as suas especificidades, as suas diferenças de velocidade, né, e profundidade, e cores e densidade. E aí, o nosso último ponto, depois desse trajeto incrível, que começa às 8 da manhã e termina às 17 horas, nós paramos aqui por volta de 14h30, entre 14h30 e 15 horas, para o almoço, né? E aí é um momento de conhecer a produção do artesanato regional, degustar a gastronomia local e olhar a paisagem das comunidades flutuantes. Dependendo da época que a gente vai, a gente só consegue enxergar aquelas que estão próximas ao rio, né, ao Rio Negro. Dependendo da época, a gente consegue adentrar, por exemplo, a comunidade do Catalão, né, e aqui vocês veem que está na cheia, então a gente consegue adentrar dependendo da época. E aí a gente tem outra experiência muito mais interessante de poder descer no restaurante da comunidade e ter uma experiência diferenciada. Eu espero que tenha sido proveitoso esse roteiro que a gente trouxe virtual, e obrigado pela presença de todos e por dividirmos esse momento, Gorete. Ok. Bom, não sei se o Eudes vai entrar aí, né, mas ele pediu para nós finalizarmos, então, né, porque já estamos aí há 1 hora. E, então, a gente gostaria de agradecer, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Eudes, né, participar desse simpósio maravilhoso. A gente está vendo o sucesso aí do simpósio, das mesas. Ele me falou que tem 300 pessoas inscritas, né, alto nível debate. Então, agradecer o convite e elogiar, né, a realização desse evento aí pela Unifesp. Isso é maravilhoso, com discussões tão amplas sobre essa questão regional. E, mais uma vez, reforçar que vocês todos são convidados a virem a Belém, conhecer a cidade de Belém, conhecer o roteiro geoturístico, né, que é esse projeto de extensão que nós desenvolvemos aqui há 10 anos. Se vocês quiserem saber mais informações, nós temos um canal no YouTube que tem imagens do roteiro acontecendo,
vários roteiros acontecendo. É só você ir lá em Roteiro Geoturístico, vocês vão ver várias imagens, tem entrevistas minhas falando sobre o roteiro, né? Hoje eu falei de forma muito resumida, né? Porque o Eudes me pediu para falar no máximo 15, 20 minutos. Então, tem lá essas informações, e também nós temos perfis, 2 perfis no Facebook, tá? Roteiro Geoturístico, lá também vocês podem ver as fotos do roteiro acontecendo, é um projeto importante, porque ele está todo ligado com a questão da produção acadêmica, né, do nosso grupo de pesquisa. Então, ali é ensino, pesquisa, extensão, os monitores que participam, que levam o roteiro junto comigo, todos eles produzem, né, dissertações de mestrado, tese de doutorado, relatório de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, né, desde o ensino médio. Então, assim, a gente tem uma história de 10 anos, tem um livro aí que foi lançado sobre roteiro, vocês podem baixar gratuitamente lá na plataforma do Kindle, só baixar lá, vocês vão encontrar o livro do Roteiro Geoturístico, né? E, então, convidá-los a vir a Belém. Infelizmente, nós só vamos voltar às ruas depois da vacina, mas, enquanto isso, nós estamos fazendo várias lives, né, discutindo o roteiro, apresentando a metodologia. Estamos fazendo, nesse momento, uma oficina, né, que é para construção de roteiro geoturístico. Nós temos aí 40 pessoas participando, né? Está sendo realizada. Vamos reeditar essa oficina gratuita para todo mundo. Quem quiser participar, participa. Em 2021, nós vamos fazer novamente, né? Então, eu queria agradecer e também a oportunidade de compartilhar aí essa atividade cultural aí com a minha colega, a Selma Batista, né, de conhecer mais profundamente aí também essa parte aí de Manaus. Também foi um prazer compartilhar e agradecer a presença de todos, né, viu? Tem mais ou menos umas 40 pessoas presentes que assistiram, todos que se manifestaram, né? Um beijo muito grande e obrigada aí pelo prestígio. E vamos continuar aí no evento, né? Que amanhã tem mais programação, e programação super interessante. Aproveitem. Esse momento de pandemia, a gente tem que aproveitar esse outro lado, né? Essa possibilidade de fazer evento, de reunir pessoas do mundo inteiro e fazer discussões. Então, nós temos que potencializar nesse momento de pandemia, que a gente não pode se encontrar, né? Que a gente não pode ir para a rua fisicamente fazer esse roteiro, né? Mas então vamos aproveitar virtualmente o que nós podemos fazer em termos dos encontros, dos debates, dos passeios e roteiros virtuais que nós fazemos, tá? Então, eu passo aí para a Selma para ela encerrar. Não sei se o Eudes ainda vai entrar na sala. Bem, tá, de qualquer forma, Eudes, só posiciona a gente se você encerra o agente, tá? De qualquer forma, eu quero agradecer, super obrigado, Gorete, privilégio meu poder compartilhar essa bancada aqui com você. Sem dúvida, a pandemia proporciona esse encontro, isso é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a possibilidade dos nossos roteiros feitos agora sentir os cheiros, né? Sentir os odores, sentir a brisa, né? Sentir os sabores, isso tudo é o que é ruim, né? Mas, por outro lado, foi maravilhoso. Obrigado, parabéns ao Eudes, mais uma vez, pelo evento, e que os que estão aqui presentes possam estar amanhã, né, no que segue a programação do último dia. Obrigada a todos, obrigado, Gorete, obrigado. Eu acho que nós que encerramos, viu, Gorete? Né? Não, foi, ele mandou uma mensagem para nós encerrarmos. Gente, se cuidem que o vírus está circulando aí, fiquem em casa, tá? Um beijão grande para vocês, e amanhã, já está anunciando aí, 9 horas da manhã, tem uma mesa sobre políticas de pesquisa e pós-graduação em geografia na Amazônia. Imperdível. Vamos estar lá 9 horas da manhã, ligadão para essa discussão. Tá, só agradecer aos alunos, que eu acabei de ver que tem aluno presente. Valeu, alunos, vocês que fazem isso acontecer, né? Então, vamos continuar firme nisso. Tchau, gente. Um beijão grande para todos. Tchau.